Agora, aqui nas linhas 12 e 13 da Fatologia, na página 14, ele pergunta onde e por que ocorre o contrabando de sangue de índios brasileiros. Isso ocorreu e chegou na mídia em 2005. Tem relatos que na tribo dos Suruís vieram alguns ingleses acompanhados de um brasileiro e foram retirados durante 3 dias amostras de sangue dessa tribo. E o que está colocado ali, segundo um índio relatou, eles haviam prometido que eles iam fazer análise desse sangue, iam ver as doenças, né, que eles sofriam, e posteriormente eles iam mandar todos os medicamentos necessários para o que eles tivessem pesquisado. Só que isso não aconteceu. O que aconteceu? Apareceu na internet venda do sangue destes índios suruís na internet, né? A venda. Então, isso aí criou um problema sério. Então, eles foram averiguar. Depois, pelo que eu pesquisei, não houve uma conclusão. Eles iam fazer um inquérito para averiguação. Mas isso nos mostra como é fácil, né, chegar com uma história fantasiosa e retirar o que se quer. E enganar, não é? Aí as pessoas que já se sabem que são até certo ponto ingênuas. Aqui não estou fazendo a apologia do bom selvagem. Eu não estou dizendo nisso, nem que eles sejam selvagens. Eu apenas digo que a natureza humana ela não falha em nenhuma condição. Mas, nesse caso, esses estrangeiros mostraram, não é? E nunca trouxeram a pesquisa, nunca mandaram medicamento, não deram um retorno para esse grupo. Então, isso aí tem que ser muito bem averiguado. Muito bem. Mas isso aconteceu. Certo. Miriam, Quer perguntar? na página 14, em Parapatologia, na linha 4, você coloca as estratégias de ressarcimento kármico frente ao prejuízo empreendido. Na sequência, para a justiça restaurativa. Você pode comentar? As estratégias do ressarcimento Kármico e a para a justiça restaurativa. Pois é, a para a justiça restaurativa. É o princípio de que o que nós desorganizamos, nós temos que reorganizar. O que nós falhamos, nós temos que ter uma oportunidade de repor. Se retirou, repõe, né? É a justiça que restaura a situação anterior. No caso de um biopirata que prejudica toda uma comunidade, aí vai existir um débito kármico, porque ele não prejudicou a ele próprio, quer dizer, ele já prejudicou a ele próprio até com o posicionamento dele, anticosmoético. Isso se sabe. Mas esse prejuízo comunitário, ele acaba tendo que ser ressarcido. De que maneira isso vai ser ressarcido? Ele vai ter que se aproximar novamente daquela comunidade, posteriormente, se ele se der conta na mesma vida ou numa próxima, e fazer um trabalho positivo exatamente para apagar, se é que posso dizer assim, uma situação de constrangimento que ele provocou. Então, se sabe que as contas correntes holocármicas, elas são egocármicas, grupocármicas e policármicas. E a gente tem que responder por cada uma delas. Então, eu penso que, aparentemente, como existe ali no detalhismo, aparentemente, eles estão tendo um lucro econômico, mas uma perda evolutiva. Quer dizer, isso vai ser um processo que vai ter que ser de novo revisto e revisitado, seja nessa própria vida ou seja numa próxima. Porque às vezes a pessoa se dá conta. Ali num dos elementos que eu coloquei posterior, eu não sei se vocês lembram, quem é da minha geração, lembra de uma série muito ingênua que tinha na TV, o Flipper. Lembra do Flipper? Sim, o Flipper era ótimo e tal.
Na verdade, o flipper eram 5, não eram só, eram 5, né? Então, existia uma pessoa que treinava aqueles 5 golfinhos. E um dia ele se deu conta, porque o treinamento, qualquer treinamento de animal, vai haver um prejuízo. Sempre é um treinamento em que existe uma pressão muito grande para o animal para que ele para que ele tenha determinado comportamento. A gente não pode ser ingênua nem iludida de pensar que ele consente, que ele gosta de ser adestrado, amestrado, ameaçado, enfim. Tem N maneiras de fazer isso. E ele começou a se dar conta daquilo ali quando um deles simplesmente... ele, no ponto de vista dele, ele disse que fez um suicídio, que aquilo chocou, fez um impacto na vida dele. Na verdade, o golfinho, um deles, parou de respirar, quer dizer, não voltou mais à tona. A hipótese dele, isso é dele, do treinador, é que aquele mamífero tenha cometido um suicídio pelas condições, né, de falta de liberdade, de pressão. Quando ele viu aquilo ali, ele passou para o lado oposto. Então, ele passou a ser um ativista contra a exploração animal. E aí, ele começa a trabalhar em relação ao massacre de golfinhos que é feito no Japão. E a partir desse massacre, não sei se vocês lembram, em 2010, até concorreu o Oscar e ganhou, um documentário chamado The Cove, a Baía da Vergonha, que até foi proibido no Japão, uma cidade japonesa, ela fazia em determinada época do ano o massacre dos golfinhos. Eles eram atraídos e eram massacrados aos milhares. Isso porque existe determinado tradicionalismo alimentar, tá? Então, a criança, desde bebê, ela tem que comer determinada parte do golfinho, etc. Eles já têm uma tradição, a cultura da panela, como se diz, né? A cultura alimentar daquele povo, daquela etnia. Então, isto é culturalmente aceito. E aí ele começou a trabalhar junto com os já ativistas. Então, às vezes, na mesma vida, a pessoa se dá conta e resolve restaurar aquele equilíbrio pensênico de intenção, né? Ou a desorganização que ela provocou. No caso dele, foi nessa mesma vida. Talvez não seja de todos, ou tenha muita gente que ainda faz isso. Né? Miriam, você que na ciclologia coloca o ciclo evolutivo, vida vegetal, vida zoológica, vida humana. E eu estou pensando com tudo que você está trazendo, né, a seriedade disso, até nós não poder respeitar esse ciclo, vida vegetal, vida zoológica, dificilmente a gente vai destravar o ciclo evolutivo da vida humana. Eu concordo contigo. Eu acho que isso aí tem que ter aquele olhar de lince, olhos para ver, aquela sensibilidade maior, né? Evitar esse tradicionalismo, essa dessensibilização cultural. E isso, eu acho que em curso intermissivo, eles fazem muito, é o processo da aculturação. A gente não submeter a paragenética ao processo da cultura onde nós renasceremos. Então, o processo já é genético, né? Nós estamos naquela etnia, naquela cultura. Mas o processo consciencial é mais amplo. Então, quando a gente começa a ver essas idiosincrasias, né? Em determinado país aceita uma coisa, em outro não, nós temos que começar a nos atentar. Até porque a nossa consciência, ela evolui em corpos de gêneros diferentes, mas em locais do mundo diferenciados. Então, amanhã somos nós que estaremos no Japão ou no Canadá, que eles têm lá o problema do massacre violento de focas. Então, amanhã nós estaremos ali. E qual é o aprendizado que nós tivemos? Quais são as ideias inatas que nós vamos manifestar nesses locais? Porque se a paragenética não for forte, a mesologia engole.
Então, eu acho assim, às vezes a pessoa pensa, tá, mas está falando de golfinho, de foca no Canadá, nós estamos no Brasil, o que eu tenho que ver com isso? Mas esse olhar, ele tem que crescer. Nós vivemos na mesma casa, no mesmo planeta. A gente tem que ver como é que o ser humano lida. Porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós estaremos em qualquer um desses lugares. Então, esse autoesclarecimento, esse interesse em perceber o impacto que nós, consciências, seja por acompliciamento, seja por alienação, nós provocamos no nosso meio. E quando se fala em meio ambiente, eu penso que meio ambiente é processo abiótico, é ar, é água, é solo, porque o resto é consciência. Então, planta, animal, são consciência. Então, a minha pegada consciencial, se pode se dizer assim, qual é a minha pegada? Em que eu interfiro na vida deles de uma maneira até consciente, mas achando que isso é normal, natural, cultural e tradicional. Que problema tem? Se lá não sei aonde eles fazem pior. Então, eu tenho que dar conta do meu micro-universo consciencial.